Faz mais de 10 anos que portais que ligam nosso mundo ao outro mundo surgiram. E atrás desses portais existiam monstros. Para combater esses monstros, pessoas comuns despertaram poderes mágicos e poderiam bater de frente com os tais monstros. As pessoas que tiveram seu despertar, com a determinada força de cada um, eram divididos em ranks A, B, C, D e E, e eram conhecidos como caçadores. Olá, sou André Santana, seja bem-vindo ao canal Tio Sam e nesse vídeo irei falar um pouco do anime Solo Leveling. Jin-Woo era um jovem caçador de rank E. Ele tinha a fama de ser conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Entre os caçadores, tinham aqueles que se importavam com ele, porque cada masmorra era um curativo novo. A função dos caçadores era entrar nessas masmorras e eliminar todos os monstros que possuíam dentro dela, antes que acontecesse desses monstros saírem da masmorra e irem para o mundo dos humanos, porque tinha um certo número de tempo até o portão da masmorra abrir completamente e os monstros saírem de dentro dela. Mas é claro que todos os caçadores visavam os lucros, queriam receber com as recompensas coletadas através dos monstros logo serem eliminados. Jin-Woo estava participando de uma raid que estava para limpar uma masmorra de monstros de rank D. Para muitos que estavam com ele foi fácil, mas como o Jin-Woo era muito fraco, acabou se ferindo, vamos dizer, gravemente. Lembrando que esse anime é praticamente baseado em um jogo, onde uns caçadores têm a habilidade de curar, outros manejar espada, magos, essas coisas que se vê muito em jogos de MMORPG. Uma garota que estava participando da raid tinha a habilidade de curar. Quando ela começa a curar o Jin-Woo, dá um sermão nele, por ser muito imprudente e sempre colocar sua vida em risco, mesmo sendo tão fraco. Logo quando uma raid derrota o chefão, um tempo depois o portal se fecha. Mas nessa masmorra foi diferente. Mesmo com o chefão caído morto no chão, a masmorra não dava sinal de concluída. Logo eles perceberam que estava em uma masmorra dupla. Tinha aqueles que queriam seguir em frente e explorar a masmorra, e tinha aqueles que estavam com medo de seguir e queriam meter o pé. O líder da raid em forma de democracia fez uma votação para poder decidir em votos se iriam seguir ou voltar por atrás. Eles estavam em 3 caçadores e foram 6 votos contras e 6 a favores de continuar seguindo. Faltava apenas o Jin-Woo votar para decidir se iriam seguir ou se iriam sair da masmorra. Pensando em sua família, como ele era o único que sustentava sua casa, Jin-Woo votou a favor. A raid seguiu diante para explorar aquela masmorra dupla. No final do túnel tinha um portão gigante e todos entraram. Do outro lado do portão havia uma câmara tipo um altar. Tinha várias estátuas. Havia também uma estátua gigante e uma das estátuas tinha uma escritura contendo os mandamentos do Deus de onde eles estavam. O líder da raid começou a ler, e um dos mandamentos era venere a Deus. A garota que estava com o Jin-Woo ficou com medo, porque ela viu a estátua gigante olhando para ela. Quando o líder da raid acabou de ler a escritura, o portão se fechou. Foi só terminar o verso, não saíram daqui vivos, o portão se fechou. Um dos caçadores, que foi um dos que votou contra, quando o portão se fechou, ele chutou o balde, tentou dar no pé, mas foi morto em seguida por uma estátua. Em seguida veio o ataque da estátua gigante. Jin-Woo, de forma inteligente, evita que os membros da raid fossem mortos com o ataque daquela estátua gigante. Ao dizer pro chão, todos estavam no desespero, porque uma masmorra de classificação de rank D com monstros rank S. O líder com aquele ataque acabou perdendo um braço. Teve um que acabou subestimando o monstro e ao tentar fugir, virou cinza. Como os monstros eram muito fortes, Jin-Woo percebeu que a única forma de sair vivo de lá seria seguindo os mandamentos daquele deus. O primeiro era adorar a Deus, o segundo foi louvar a Deus, só que um deles interpretou de forma errada, e em seguida veio a óbito. Logo, mais 6 caçadores da raid morreram. Parecia um filme de terror. Demorou um pouquinho para perceberem que eram estátuas musicais que eles usariam para louvar a Deus. Teria que ficar uma pessoa cada estátua. Se ficasse 2 em uma estátua, não tocaria. Jin-Woo foi o último a se aproximar da estátua com o instrumento musical, mas no processo ele tinha perdido uma perna. As estátuas começaram a louvar a Deus. Eu achei a melodia tão bonita. O terceiro mandamento era provar a fé que tinha naquele Deus, fazendo um sacrifício. Em seguida, um altar apareceu no centro da câmara. Os caçadores acharam que teria que sacrificar alguém, então mandaram o líder da raid para ser o sacrifício. Uma responsabilidade pelo massacre foi dele, então um deles queria sacrificá-lo. Não havia acontecido nada, só uma chama que havia acendido. Jin-Woo queria se aproximar do altar, mas não poderia andar porque tinha perdido uma perna. 2 dos caçadores que estavam com ele levou até o altar. No altar, Jin-Woo percebeu que precisaria de todos os sobreviventes juntos. Assim que todos se reuniram no altar, 6 chamas acenderam e o portão gigante se abriu. Aquelas estátuas que estavam em forma de guerreiros começaram a avançar aproximando do altar. Jin-Woo percebeu e falou que se olhasse para elas, as estátuas ficariam imóveis. De uma raid de 13 caçadores, restaram só 6 sobreviventes. Os 6 que estavam reunidos
reunidos no altar começaram a entrar em pânico e de um em um começaram a fugir. A cada pessoa que saía do altar, uma chama se apagava e o portão fechava aos poucos. O Jin-Yoon havia percebido que as chamas azuis marcavam o tempo e eles teriam que aguentar no altar. O líder da raid queria se sacrificar ao ficar para trás, mas a garota que tinha habilidade de curar ao usar sua magia, o Jin-Yoon, ela do nada perdeu o controle de suas pernas. E como o Jin-Yoon não conseguia andar, ele sacrificou ao ficar para trás. O líder da raid carregou o caçador e saiu para fora da masmorra com ela. Acaba que a única pessoa que ficou para trás foi o Jin-Yoon. Quando ele estava no fim, a última chama azul se apagou e um painel apareceu na sua frente. Depois disso, ele estava sendo beneficiado. Era só escolher sim ou não. Ele escolhe sim, é claro. Em seguida, Jin-Yoon perdeu a consciência e quando acordou, estava no hospital. Ele havia recebido uma visita da Associação de Caçadores. Assim que acordou, eles acabaram explicando para o Jin-Yoon a situação, que ele havia dormido por 3 dias e só 6 caçadores haviam sobrevivido. A intenção deles era medir o nível do Jin-Yoon, para saber se ele recebeu o segundo despertar, mas seu nível ainda era baixo, até mesmo para o rank E. Na frente de Jin-Yoon aparecia um painel que só ele enxergava, e a sua irmã preocupada em vir visitá-lo, o Jin-Yoon começou a enxergar esse bônus que ele recebeu na masmorra como um jogo. Havia 4 missões diárias para ele fazer. Se não completasse as missões diárias, seria penalizado. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e uma corridinha de 10 km. Me lembrou até o One Punch Man, só faltou incluir a banana como refeição. O Jin-Yoon, vamos dizer que ele pagou para ver, porque ele deixou para fazer depois as missões diárias. Como ele não havia feito a missão diária, automaticamente o sistema penalizou e o mandou para o deserto isolado, onde havia uma centopeia gigante. Jin-Yoon teria que sobreviver durante 4 horas. Enquanto as enfermeiras estavam preocupadas à sua procura pelo hospital, Jin-Yoon estava no desespero correndo a centopeia gigante no deserto. O tempo acabou o sofrimento. Jin-Yoon estava de volta em seu quarto no hospital. É claro que para evitar que aquelas coisas acontecessem de novo, Jin-Yoon passou todos os dias fazendo as missões diárias. Através das missões diárias, Jin-Yoon percebeu que ficava mais forte, ao conseguir alguns pontos que ganhava e também alguns itens misteriosos. Um dos itens que ele conseguiu foi uma chave que dava acesso a masmorra aleatória. Essa masmorra não seria igual àquelas masmorras que os caçadores entravam. Era a própria do Jin-Yoon, exclusiva dele. Só ele tinha acesso a ela. Jin-Yoon não esperava que ao entrar na masmorra, automaticamente ela fecharia. Ele enfrenta vários goblins no início da masmorra e recua com o pensamento que ele ainda era fraco. Mal Jin-Yoon sabia que estava forte. Ele acaba derrotando todos os goblins. Em seguida, ele enfrenta o Lobo Vermelho. Antes de Jin-Yoon ficar preocupado porque não tinha condições de ter o equipamento bom, comprar armas, vamos dizer que agora ele consegue fácil. O que era difícil, hoje está fácil de conseguir. Ele derrotou o Lobo Vermelho com sua arma nova. E em seguida, ele encontra mais 2 e derrota um e o outro foge dele. Jin-Yoon percebeu que ao derrotar os monstros, ele subiu de level e seus status também subia. Aquele lobo não havia fugido. Na realidade, foi atrás de reforços. E o Jin-Yoon que estava querendo ficar mais forte, subindo de nível, então foi uma boa aqueles lobos aparecerem. Ele derrotou todos os lobos. A cada monstro que ia aparecendo, Jin-Yoon derrotando todos eles, ganhando experiência e subindo de level. Ele já estava no level 15. Jin-Yoon estava bem indeciso se seguir em frente ou voltar para trás, por achar que seria perigoso. Ele seguiu em frente. Diante dele estava uma serpente gigante de cor azul. A serpente era o chefão. Jin-Yoon enfrentou o chefão sozinho e teve muita dificuldade com sua espada danificada. Acaba que ele derrotou a serpente com as mãos duas. Não foi fácil, mas ele conseguiu. Além de subir de nível, ele ganhou uma adaga e tinha debuffs venenosos. Com a conclusão da masmorra, ele foi teleportado de forma diferente para fora dela. Na volta para o hospital, no meio do caminho ele se esbarrou com um soldado que, ao ver que ele era um caçador, o levou para o lugar onde havia outros caçadores enfrentando um golem. Eles estavam tendo dificuldade. Jin-Yoon pegou a sua arma que estava aos cacos e arremessou nesse golem. Com isso, quebrou a defesa dele e os outros caçadores conseguiram derrotá-lo. E em seguida seguiu seu caminho de volta para o hospital. Então, acabou de chegar no final desse vídeo. Chegou até aqui. Obrigado por assistir. Se não for inscrito no canal, para dar aquela forcinha, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para estar sempre recebendo indicações de novos vídeos no canal. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.